Até bom dia, povo de Deus, bom dia, galera do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, eu gosto de estar aqui. Eu confesso, sou escatólogo, eu gosto dos últimos dias. É um mundo que a gente aprende muito. Eu aprendi um bocado, algo relacionado às profecias. E as profecias, elas não são difíceis, não. Não se preocupe, que ela não é algo de Senhor dos Anéis, não é, não. Essas sagas que estão por aí com muita coisa misturando aí, confundindo a cabeça dos outros. Não, não existe nada disso, não, não existe. As profecias, elas são de fácil compreensão, porém a pessoa tem que entender a história secular, que é aquilo que acompanha a nossa história bíblica, que as duas caminham junto, e a nossa história bíblica. Se você não tem um pouco de conhecimento histórico secular, né? Desde a história antiga, a história média, até chegarmos na média e depois a contemporânea, se você não entende nada disso, se você não entende de Bíblia, você fica fácil de manipular. O que é que eu estou fazendo com você? Eu quero que você tenha tempo para pensar. Por quê? Porque hoje, nada contra, eu só estou dizendo, é o que eu vejo. O que é que eu vejo hoje? Pastores, né, e homens de Deus, que se dizem homens de Deus por aí, preocupados em levantar templos suntuosos, preocupados em levantar dinheiro, né? Estou muito preocupado num tempo em que nós temos que nos preocupar com que Moisés, né, o homem da arca lá, né, Noé, poxa, olha, desculpe, Noé, né, Noé, ele não se preocupou com outra coisa, ele se preocupou só em fazer a arca. Hoje, as pessoas não estão preocupadas com a vida de Jesus, estão preocupadas com seus celeiros, estão preocupadas com a vida boa, estão preocupadas com o dinheiro. Então, igual aquelas pessoas que escarneciam de Noé e da sua palavra, que era a arca. A arca, a palavra dele era a arca. O que nós estamos falando hoje, a palavra hoje de Jesus é a escatologia. E as pessoas não estão preocupadas com escatologia, estão preocupadas com a teologia da prosperidade. Olha a diferença. Vocês estão esperando essas mensagens aí de autoajuda? Beleza. Mas isso está te afastando de Deus, porque nós estamos nos últimos dias onde Jesus está voltando. E uma das coisas que eu acho interessante no que as pessoas sempre falam, não, porque quando o arrebatamento ocorrer, nós vamos para as florestas. Florestas, elas são feitas de árvores, são feitas do verde. E sim, dentro de tudo isso, ela dá para esconder. A floresta densa te traz algo frio, sustenta o calor por cima, não é verdade? É. Então nós temos o hábito de dizer, não qualquer coisa, vamos para as florestas. O problema todo é que a devastação humana e a alta temperatura da terra, que o homem foi o seu principal colaborador, apesar dos nossos capitalistas, canibalistas econômicos negar isso, porque eles querem estar produzindo para destruição sempre com seus combustíveis fósseis, né? Produção de consumo, destruindo as nossas vases, os nossos rios, as nossas fontes. Então as pessoas, para vocês que estão vendo aí, as pessoas querem correr para as florestas. Se você conhece Bíblia, você vai ver que Deus, quando fala da destruição global, ele fala do meio ambiente, que ele é devastado. E nessa devastação existe algo chamado árvores, existe algo chamado verde. Se nós vermos as florestas do mundo até hoje, uma porcentagem gigantesca já foi devastada. Nós temos uma porcentagem mínima em relação ao que era. Então já foi o que devastado? Uma porrada de 2/3 de floresta já foi devastado. O que é que nós temos hoje? A floresta amazônica e outras esparsas pelo mundo. Então, quando a temperatura, ao esquentar, porque nós estamos vendo o nosso degelo, nós estamos vendo a camada de ozônio, o efeito estufa, os gases se acumulando, CO2 ajudando aí o carbono subindo. Então, o que é que nós temos? Algo extremamente quente. Então, eu vou lhe dizer, as nossas árvores, elas ajudam na fotossíntese e servem também como um equilíbrio de temperatura. Então, conforme a temperatura aumenta, essas árvores vão se acabando, elas vão se queimando, elas vão ficando secas. Existe, se você não sabe, existe uma classe de anjos no céu, que é os anjos do fogo. E qualquer hora dessa, Deus vai liberar eles e eles vão devastar nossas florestas. E dentro da escatologia não vai sobrar uma folha, porque tudo vai pegar fogo, vai sobrar só tocos esturricados. E você, meu filho, não vai ter onde se esconder. Já imaginou? Você não vai ter onde sequer achar uma sombra, porque
as árvores vão desaparecer. Então, eu estou dando pinceladas e parcelas e fatias da escatologia, aonde quando você pensar aí que está achando que quando começar a perseguição você vai para as florestas vão desaparecer. O homem já está sendo um bom colaborador e mais na frente os anjos vão começar a tocar fogo. Quando você se espantar, não tem mais florestas, senão espaços gigantescos como desertos e tocos pretos, negros, esturricados, e você não vai ter onde se esconder. Vá se preparando, porque a grande tribulação está chegando. Eu estou falando só das florestas. Tem muitas ideias que vai ser falado que você vai se espantar e você vai ficar sem ter para onde ir. Se você não tiver Bíblia, você vai se perder, porque quem tiver a Bíblia vai ter um consolo e um conforto de escape, e isso é o que Deus está mandando dizer para vocês e recebam.